paz do Senhor, meus irmãos. Como eu estou feliz em revê-los, eu acho que vocês conseguiram notar no meu chegar que eu queria abraçar a todos, mas cheguei bem no momento da oração. Sinto muita saudade de vocês, mas Deus sempre, creio que Ele estará sempre proporcionando momentos, mas nos próximos 2 meses estarei aqui com vocês. Vou ficar 2 meses por aqui, minha filha está viajando, eu vou ficar com os meus netos, então não é uma viagem curta, uns 2 meses. Então, se precisarem, podem contar comigo. Amém? Quero dizer que eu tenho um carinho enorme por esse ministério. Aqueles que não me conhecem, porque eu vejo que tem irmãos aqui que eu ainda não conhecia até então. Eu fiz parte desse ministério e eu sinto no meu coração que eu faço quase 4 anos. Congreguei aqui nesse ministério. Me mudei no final do ano para o Mato Grosso do Sul com meu esposo, o pastor Emerson Ricardo, o qual manda um abraço a todos, a paz a todos, com saudade de todos. Amém? Glória a Deus. E olha, eu quero agradecer a todas as irmãs do Grupo Moriá, Joias de Cristo, que eu me sinto muito bem, eu me sinto em casa, e quando vocês me chamam para louvar, eu vou louvar com vocês. Viu, irmã? Não apaguei nada da pasta do Joias de Cristo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias 1, verso 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Neemias, verso 1, capítulo 1, verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Podem se sentar, irmãos. Essa palavra Deus trouxe ao meu coração, à minha memória, porque mesmo antes de ir embora, eu estava estudando acerca de Neemias para poder entender o que estava se passando naquela época. E Neemias me inspira muito, como eu vejo que muitas irmãs também, porque nós temos muita vontade de fazer algo para o Senhor, mas às vezes, ou pela nossa condição física, ou pelo nosso tempo, ou por falta de dinheiro, ou seja, por N motivos, nós somos impedidas de repente fazer algo que está no nosso coração. Então eu quero falar com todos da nossa congregação, com todos os meus irmãos, que Neemias, falando para todos, que talvez alguns de vocês não conhecem, Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes, e ele estava orando ao Senhor, porque ele pediu para que trouxessem notícia acerca de Jerusalém, né? E chegou a notícia dizendo que estava tudo destruído e as portas foram queimadas a fogo, ou seja, não restou nada, estava tudo como escombro. Então, neste momento, ele orou ao Senhor, ele chorou. Aqui, nesse capítulo 4, ele diz que ele chorou por alguns dias, ele se lamentou, mas depois ele jejuou e orou ao Senhor, Deus dos céus. E depois que ele jejuou e ele orou, ele foi se apresentar ao rei. Ele estava lá conversando com o rei, e o rei conhecia muito Neemias, ao ponto de, quando viu Neemias triste, ele falou: você não está normal, o que está acontecendo com você? Existem pessoas assim, vocês conhecem? Pessoas assim que você conhece tão bem que pelo tom da voz você fala: a irmã não está bem, o irmão não está bem, meu esposo não está bem, a minha esposa, meu filho. Ou seja, nós sentimos pela voz, tamanha é essa intimidade. Mesmo ele sendo rei, ele sentiu, e falando para ele assim: o que está acontecendo? Só que por ele
ter buscado ao Senhor, orado e jejuado, ele falou ao rei, dizendo o que estava acontecendo e o desejo que ardia no coração dele de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E qual foi a surpresa? O rei concedeu que ele fosse até lá, perguntou de quanto tempo ele precisava, e ele foi até lá. Só que o rei fez ainda mais, porque ele pediu assim: o senhor pode, majestade, o senhor fazer cartas para que eu consiga madeiras, para que eu consiga, ou seja, ele precisava de materiais. Então o rei concedeu fazendo cartas para que ele apresentasse para outras pessoas que pudessem ajudar, para que assim soubessem de que ele estava ali, porque o rei, ele concedeu que ele fosse fazer isso, concedeu que ele tirasse um tempo para reconstruir os muros de Jerusalém, e ele assim o fez. Só que no caminho dele também, assim como no meu caminho, no seu caminho também, nós encontramos pessoas que zombam dos nossos sonhos, porque Neemias, ele tinha um sonho. Já aconteceu com vocês, de repente vocês têm um sonho, às vezes da gente, ou às vezes que Deus coloca no nosso coração, porque nossa oração tem que ser para o Senhor, que eu viva, Senhor, o seu sonho na minha vida, porque às vezes o meu sonho, ele não é bom para mim, mas muitas vezes arde aquele sonho na sua vida, na minha vida, e de repente eu comunico a uma irmã, comunico a algum parente, comunico a alguém, e essa pessoa começa a zombar dos seus sonhos, começa a zombar das suas ideias, começa a zombar dos seus projetos, e fala assim: você é doido? Vai conseguir não? Você está louca? Vai conseguir. Você tem dinheiro? Você tem um lugar para fazer isso que você quer? Como que você vai conseguir fazer isso sozinha? Então existem muitas pessoas que jogam um balde de água fria nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus vivo, Ele nos abençoa todos os dias. Esse Deus que Ele é tão tremendo como hoje eu estava ensaiando com o grupo Moriá, com a nossa irmã, e falando sobre Deus tremendo. Ele é tão tremendo que pode o mundo se levantar, mas se tem um propósito de Deus na sua vida, isso vai se cumprir. Só que existe um caminho a seguir, existe um preço a pagar pelo sonho, que seria sacrifícios, orações, jejum, porque muitos são os que se levantam contra. Às vezes você trabalha em um local e você quer ter o seu próprio negócio, como foi o meu caso. Quando eu trabalhei por mais de 10 anos, quase 11 anos no escritório de marcas e patentes, que é o que eu trabalho. E eu era muito humilhada naquele lugar, muito humilhada. Mas assim, ao ponto assim, de eu ficar assim: o que eu estou fazendo nesse lugar? Mas eu ganhava muito bem. Eu ganhava muito bem. E era o meu sonho sair e abrir minha empresa. E eu falava assim: eu vou ter porque o conhecimento eu tenho. Eu sei como chegar no cliente. Então, não que eu não queria roubar clientes do escritório que eu trabalhava, não, nada disso. Só que eu digo assim, que eu ardia no meu coração, porque eu falava assim: qual a ferramenta que eu preciso? Um computador e um telefone e um lugar tranquilo. Só que, gente, eu morava numa comunidade onde passava o carro do ovo, onde tinham mulheres gritando com os filhos, cachorro latindo. Que credibilidade o meu escritório iria passar para o cliente? Então eu iniciei no fundo da loja do meu irmão. Eu não precisava aparecer, porque eu só precisava falar com o cliente por telefone. E se precisasse marcar uma reunião, eu ia até o cliente, eu me dispunha a ir até o cliente, porque eu não tinha lugar para recebê-lo. Aí depois eu conheci meu esposo. Nessa fase eu conheci ele, e a gente foi conversando, e eu senti que eu precisava continuar trabalhando com marcas e patentes, e uma pessoa me contratou
E qual não foi a surpresa? Meu esposo não queria mexer com nada de igreja, não queria se envolver. Ele já contou um testemunho aqui, que ele veio para São Paulo, ele queria ficar longe, ele não queria, tamanha era a decepção, não com Deus, mas com o ministério, o qual ele fazia parte, com as pessoas lá, né? Não com o ministério, mas com as pessoas. E a dona do escritório falou assim: eu preciso de uma pessoa para fazer regularização de igrejas, ata, estatuto, abrir, CNPJ. Eu falei assim: meu esposo, ele tem experiência com isso. E chamei, e ele foi, e assim começou. Só que essa dona para a qual eu trabalhava, ela já não era tão séria como o escritório que eu trabalhei por quase 11 anos. Ela meio que ficava mandando boleto aleatório para os clientes. Eu falei: poxa, eu não vou me sujar com isso, eu não quero isso. E daí foi assim que nasceu a nossa empresa, o qual eu trabalho até hoje, que eu e meu esposo saiu e ele falou: vamos meter as caras e vamos conseguir, e vamos, porque nós oramos, nós jejuamos, eu e ele, e daí o sonho foi crescendo, os clientes foram aparecendo. Só que dentre esses caminhos, esse caminho a percorrer, entre sair da outra empresa, essa trajetória, eu escutei muitas pessoas falando assim: para que trabalhar para você? Trabalha para os outros, você tem uma segurança. Sabe essa tal segurança que as pessoas falam? Só que eu não queria isso, eu queria algo que estava dentro de mim, dentro do meu ser. Não porque eu me achava melhor que as outras pessoas, mas se cada um de vocês tem um sonho dentro de vocês, vocês devem entender o que eu estou falando. Porque quando você se dedica àquele sonho e você vai atrás, você consegue, Deus te dá força. Só que muitas vezes o que acontece? Eu passo por um momento ruim, meu esposo passou por um momento ruim, que todos aqui, a maioria sabe do nosso testemunho, de como nós chegamos aqui. Eu cheguei aqui muito depressiva, eu não me mexia nessa cadeira. Essa mulher que vocês conhecem hoje se sentava nessa cadeira com capuz, vinha tudo de preto e sentava no canto, encostava na parede. Eu não queria conversar com ninguém, eu dava paz porque eu sou educada, eu sempre fui. Mas a minha vontade era não estar ali, porque nada me preenchia, nada me fazia querer voltar. Até que eu conheci Jesus. Até que ele sentou ao meu lado, em uma dessas cadeiras, eu sentava ali onde a irmã Deise está. E ele sentou ao meu lado, ele segurou na minha mão. E ele falou comigo: filha, você não está sozinha. Foi tanta coisa que eu e meu esposo passou, assim como vocês também passam no casamento de vocês, que vocês passam nos relacionamentos com filhos, com parentes, com mãe, com pai, no trabalho que vocês passam, que vocês falam assim, vocês podem pensar assim: nossa, eu me sinto tão sozinho, tão abandonado, ou algo de muito triste que aconteceu na vida de vocês. E daí você senta e você chora. Aí tem um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. Aqui, Neemias fala que ele chorou, lamentou por alguns dias. Mas quantos de nós temos sonhos, temos algo no nosso coração, só que nós só sabemos lamentar e chorar pela perda de alguém, por alguém que foi embora e não quis ficar, pela perda de um trabalho, pela perda, sei lá, de um relacionamento que se foi, por um sonho que você viu que agora não dá para ser consertado, e você fala assim: eu só vou chorar, eu só tenho força para chorar. Só que eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz que Ele sabe de todas as coisas. Jeremias 29:11 diz: eu pensei nos pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você desejar. Só que às vezes nós sentimos tanta dor, nós ficamos nesse lugar de dor e não queremos nos levantar. Ao invés de, por mais que está doendo, eu vou orar, eu vou jejuar e vou pedir ao Senhor forças para eu sair desse lugar. Porque quando nós estamos muito tristes, nós nos sentimos como se estivéssemos no calabouço, como se estivéssemos acorrentados e não conseguíssemos sair daquele lugar.
Só que eu estou aqui hoje como ministra do Evangelho do Senhor para dizer a você: levanta, jejua, ora ao Senhor, porque Ele é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça. Assim como diz lá em 2 Coríntios, quando nós lemos sobre dízimos e ofertas, mas não é só sobre dízimos e ofertas. Ele é poderoso para fazer abundar em nós toda boa obra. Só que nós perdemos tanto tempo lamentando pelo que perdemos, do que por Deus que está nos guardando. Eu sempre digo aos meus irmãos quando eu estou aqui: vocês têm ideia de quantos livramentos vocês tiveram essa semana? Quantas vezes assim vocês passaram na rua, mesmo dentro de casa? Ai, mãe, eu não costumo sair. Tá, dentro de casa pode acontecer inúmeros acidentes. Quando você sai na rua, você sai para trabalhar no caminho, quantas vezes Ele vem te guardando? Porque a palavra do Senhor diz que os inimigos, eles estão ao nosso redor. Só que os anjos do Senhor, Ele nos protege. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tem um projeto para a minha vida, para a sua vida. E os projetos do Senhor não vão ser frustrados. Não vão ser. Só que o Senhor precisa que você se levante, que você ore. Eu sei que às vezes nós estamos num culto como esse, eu ouço a palavra, você ouve a palavra, Deus fala tremendamente com você e você fala assim: a partir de amanhã eu vou tomar vergonha e eu vou jejuar, que seja por horas, que seja por um dia. Eu vou me abdicar de tomar um café que eu gosto de tomar, eu vou me abdicar de comer um chocolate que eu sou chocolatra, eu vou me abdicar, eu sou louca por pipoca, eu não vou comer pipoca por uma semana, por um mês, eu vou me abdicar de algo, um sacrifício, mas não porque eu quero barganhar com Deus. Não é barganhar. Jejum, irmãos, não tem nada a ver com troca. Deus não barganha com ninguém. Aí eu vou jejuar por 24 horas porque eu quero alcançar aquela bênção. Não, Deus, Ele não barganha com ninguém. O jejum, ele serve para te fortalecer espiritualmente. Eu jejuo porque eu quero me fortalecer, eu quero sentir mais a presença do Senhor, eu quero estar atenta ao seu chamar, atenta ao seu dizer, para quando Ele falar: filho, vai para a direita, você está indo para a direita porque você está seguindo a voz do Senhor. Se você está atento, se você está na mesma conexão que o Senhor, você vai ouvir Ele, na voz audível, falando: faz tal coisa. Ou em sonhos, Deus se revela em sonhos. Só que muitas vezes, é o que eu falo para os irmãos, eu prefiro ficar aqui, quietinha, me lamentando. Sabe o que me vem à memória? Eu estava comentando com o pastor Joilde ontem, na casa do pastor Antônio. Aquele homem do tanque de Betesda, que estava há 38 anos se achando enfermo lá do lado, quando Jesus entra à porta de Jerusalém e vê lá aquele lugar e vai até ele, quando ele fala assim, Jesus já sabe que ele está lá há 38 anos, que ele está lá por longos anos e já sabe o que ele precisa. Jesus sabe. Só que Jesus chega até ele e fala para ele: queres ficar são? O que queres que eu te faça? Só que ao invés dele falar: Senhor, eu quero ser curado, ponto. Não. Ele foi se lamentar para Jesus: ah, Senhor, eu quero ir no tanque, mas de tempos em tempos vem um anjo e balança as águas, e sempre vem um outro e mergulha em meu lugar, e eu não consigo chegar lá. E contou a história. Assim somos nós. Assim somos nós. Quando nós falamos com Deus, quando nós estamos nos comprometidos com a obra do Senhor, o que acontece? Eu quero me lamentar na minha oração para Deus, falando: Senhor, eu estou passando por essa prova. Senhor, me ajuda, porque faz tanto tempo que eu preciso disso, Senhor. Senhor, me ajuda com isso, Senhor, porque eu quero me lamentar para Deus. Senhor, porque a irmã consegue. Olha o casamento daquela irmã, Senhor, como é abençoado. Olha o carro que aquele irmão tem. Senhor, olha a vida que aquela pessoa tem. A pessoa não ganha nem tanto como eu e ela é tão próspera. O que
Só que assim, nós perdemos muito tempo falando com Deus, nos lamentando, e não falando com o Senhor. Senhor, ai de mim, eu sou pecadora, Senhor. Eu sou falsa, eu sou mentirosa. Senhor, eu sou pecadora, Senhor. Eu sou egoísta. Eu quero atenção só para mim. Senhor, tira, arranca eu, Senhor. Arranca de mim. Me faz um vaso novo. Derrama em mim uma unção sobrenatural, Senhor. Não para que eu me glorie, mas sim para que todos vejam a glória do Senhor em minha vida. Só que eu prefiro ficar quieta, chorando, lamentando, como o aleijado lá no tanque de Betesda. E muitas das vezes eu fico pensando assim, sabe, como eu estava conversando ontem, que eu acredito que muitas bênçãos, elas também não são atendidas pelo Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece, sabe por quê? Se o Senhor sabe de todas as coisas, vamos ver se os irmãos concordam comigo. Se o Senhor sabe de todas as coisas, se você tem um desejo no seu coração e você ora por essa bênção e ela não acontece e você reclama, Deus, Ele não vai te abençoar com aquilo, porque Ele conhece seu coração e Ele sabe que aquilo vai te afastar da presença dEle. Pode perceber, quando uma pessoa ela tem de tudo, ela é uma pessoa muito próspera, não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de uma pessoa que raramente fica doente, não fica doente, não tem problema na família dele, com filhos. Os filhos estão tudo seguindo, normal, fazendo faculdade, estão tudo certinho. A esposa, está tudo bem. Não procura o Senhor, realmente procura o Senhor. Muitas vezes nós vamos pela dor. Muitas vezes. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas estou dizendo assim que nós somos seres humanos, que nós temos que ter essa dependência no Senhor. Então, como que eu vou ter dependência no Senhor se eu agir com o Senhor como se Ele fosse um mordomo? Que eu falo assim, Senhor, eu quero trocar de carro, e Ele me abençoa, eu troco de carro. Senhor, eu quero uma casa nova, e o Senhor vai e te dá uma casa nova. Senhor, eu não posso tratar Deus como um mordomo. Eu não posso. Eu já disse para vocês o quanto eu fui surpreendida quando eu fui embora. Eu fui surpreendida. E todos os dias. Gente, eu estou aqui em São Paulo, eu amo vocês. Eu sinto muita saudade de vocês. Mas se vocês soubessem como eu estou sentindo saudade da minha casa. Sabe por quê? Antes de ir embora, nos últimos meses antes de ir embora, meu esposo só mandava para mim vídeos da nossa casa que estava sendo construída. Eu não fui lá no final da construção. Eu só sabia que o meu sogro estava construindo uma casa para a gente. E tá, tudo bem. E eu ficava assim, eu vou morar numa casa que uma pessoa projetou segundo o coração dela. E às vezes não é... Tipo assim, eu não vou gostar, porque quando eu fui na formação, quando estava os alicerces, eu já fiquei assim, para que um banheiro só desse tamanho, com um terreno desse? Para que uma cozinha desse tamanho? Eu ficava criticando, ao invés de, Senhor, em São Paulo eu pagava aluguel, R$2.000 de aluguel, Senhor. Senhor, obrigada, Pai. Não, eu confesso para os irmãos, eu errei muito. Eu reclamava, falei, onde já se viu dessa forma? Só que quando eu cheguei lá, a minha casa é linda, gente. Minha casa é maravilhosa. Ela já foi projetada para minha velhice do meu esposo. Minha casa não tem um degrau, nem dentro, nem fora. Você pode andar arrastando os pés, você não vai tropeçar em nada. A minha casa, ela é aconchegante, ela é muito mais do que eu mereço. Mas o Senhor, Ele sempre me surpreende, tipo, para eu quebrar a minha cara, sabe? Para que fale assim, tá vendo? Por mais que você foi ingrata, por mais que você murmurou, por mais que você reclamou, então,
eu só quero dizer para os irmãos, não faça o que eu fiz. Às vezes Deus apresenta pessoas ou momentos para te dar como uma bênção. Só que sabe quando seu coração almeja uma coisa e você recebe outra? E você fala assim, eu não queria assim. Mas tá bom. Pelo menos eu tive. Eu estava assim. Eu agradecia, mas eu não queria assim. Mas, gente, minha casa é perfeita. Glória. Minha casa é linda. Tem lá muito mais do que eu mereço. Muito mais. O meu marido, ele é muito mais do que eu mereço também. E eu também sou a mulher para ele também, que ele fala também que é muito mais do que ele merece, assim dizer. E eu quero contar para vocês sobre a teoria 90-10. Teoria 90-10 é o momento em que quero que vocês façam analogia sobre um relacionamento ou um trabalho ou algo dos seus sonhos que vocês têm em mente, amém? Num relacionamento, você tem 90%, essa pessoa que está na sua vida, ou o seu trabalho, ela tem 90% de qualidade que você fala, tem 90%. Só que não tem os 10%. Aí, de repente, você procura em outras pessoas esses 10%. Ou você procura nas redes sociais, ou você procura outro trabalho que tem esses 10% que estava faltando para você. E quando você acha esses 10%, você fica tão feliz que aqueles 10% às vezes é um defeito que a pessoa tem, às vezes é algo assim, se for referente a trabalho é horário, às vezes é porque não trabalha sábado e domingo, às vezes é uma mania da pessoa. Ou seja, eu quero que vocês pensem nos 10% que estava faltando em uma pessoa ou então no trabalho. E você dá tanta importância para aqueles 10% que você esquece que você tinha 90%. E Deus, ele é assim, ele dá para a gente 100%. Só que nós somos tão egoístas, nós sempre queremos mais. Eu sempre quero além daquilo que Deus me proporciona, aquilo que Deus eu tenho no meu coração, porque o nosso coração, ele é enganoso. Como ontem o pastor falou na casa, o pastor Antônio, o pastor Joilde falou: maldito é o homem que confia no homem. Mas não é eu confiar no André ou eu confiar na Edebo. Não. Maldito é o homem que confia no homem, é eu mesmo. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Então eu não posso confiar no meu coração. Eu quero te perguntar hoje, nesta noite: você tem chorado? Você tem lamentado? Você tem murmurado, falado ao Senhor? Mas eu quero te convidar a fazer essa experiência do jejum, da oração com o Senhor. Não só hoje, porque hoje está sendo esse culto, está fresco na sua cabeça. Só que amanhã, quando você abrir os olhos, a primeira coisa que você fizer não é pegar o celular, e sim orar ao Senhor e entrar no propósito do Senhor. Que às vezes você tem um propósito, só que se você não se conecta com o Senhor, com a vontade do Senhor, não vai acontecer. Então eu quero pedir para os irmãos, vamos se colocar de pé. Quero fazer uma oração com os irmãos. Amém? Coloquem a mão sobre o seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Sua presença, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Senhor, estamos nesse lugar e peço, Senhor, que o Senhor levante Neemias, Senhor, irmãos, com esse sonho de Neemias, Senhor, com essa força, com esse vigor, que eles possam, Senhor, chorar sim, se entristecer sim, lamentar sim, Senhor, mas que eles tenham força, Senhor, para orar, para buscar, para jejuar, Senhor, e se conectar ao Senhor. Senhor, que nós não passamos dessa vida
vida, Senhor, sem viver os seus propósitos, Senhor, porque os seus propósitos, Senhor, tem que ser melhores do que os meus, porque o Senhor é meu Pai, o Senhor me conhece desde o ventre, Senhor, assim como o Salmo 139, desde quando eu fui formado, Senhor, o Senhor já me chamou pelo meu nome. Então eu te peço, Senhor, fortaleça os Neemias dessa casa, Senhor, que não morram os projetos dos corações, que cada projeto, Senhor, consiga ir adiante, que seja para evangelizar, que seja para chamar, orar pelos irmãos, que seja para edificar essa casa, Senhor, que todos os cultos tenham sempre um renovo, Senhor, que tenha sempre, Senhor, a comunhão com o Senhor, que não chorem tanto, Senhor, que chorem por dias, mas a alegria, Senhor, ela vem pela manhã. Senhor, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por todas as vidas aqui presentes, Senhor, daqueles irmãos também que não poderão se fazer presentes, Senhor. Que o Senhor abençoe também a cada um dos vizinhos desse ministério, Senhor, que passe à frente, que estejam dos lados, Senhor, que vá de encontro às nossas casas, Senhor, às nossas residências, Senhor. Visita o nosso lar, Senhor. Que o Seu Espírito Santo possa adentrar na nossa casa, Senhor, e fazer morada em nosso coração. Que Ele nos revele, Senhor, acima de tudo, aquilo que nós temos que mudar para nos conectar com o Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.